Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que tenham todos um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição. E hoje, domingo 11 de janeiro de 2026, a lição 3 de hoje, ela tem como título Cristo será engrandecido. Quando o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que ele diz o seguinte, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui o apóstolo, ele está mencionando um conceito fascinante, mas também às vezes intrigante. No entanto, ele está afirmando que aqueles que morrem em Cristo, eles estão salvos, né? Eles são salvos porque eles levaram uma vida realmente consagrada, perderam a vida, mas que na grande volta de Jesus, todos serão ressuscitados. E essa pessoa já está garantindo realmente a salvação. E a vida eterna realmente é para essas pessoas assim, pessoas consagradas, né? E quando ela morre, ela vai para a vida eterna com Jesus após a sua segunda vinda. E o mais importante é que aqueles que se manterão vivos até lá também serão transladados realmente para os céus através do poder de Deus, onde os anjos levarão você até lá. E no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 19 e 20, o que nós podemos ver aqui é que Paulo tinha uma expectativa, quando ele estava sendo julgado, né, que ele fosse livre, né, que ele tivesse realmente mais oportunidade dele fundar igrejas, dele pregar mais o evangelho assim pessoalmente. E mesmo assim, em meio a sofrimentos, ele tinha esperança realmente de cada vez mais alcançar pessoas. E Paulo sofreu justamente devido ao nome de Jesus, dele proclamar realmente a verdade através das boas novas deixadas pelo seu mestre. E embora o julgamento de Paulo foi injusto, né? Ele tinha essa esperança de ele ser libertado, estar livre, né? E ajudar mais os irmãos, assim, de todas as igrejas. Mas o mais importante para ele é que, independente se ele tivesse vivo, né? Que ele poderia realmente exaltar o nome de Deus, o nome de Jesus, ou morto, porque ele seria honrado e louvado também através de Cristo. E Paulo ele se mantinha um relacionamento com as igrejas que ele havia fundado, assim, ele tinha uma intimidade muito grande com as pessoas, e ele tinha seus colaboradores que ajudavam a receber as suas cartas e que o evangelho fosse assim proclamado para as demais pessoas. E Paulo, quando ele fala aqui em 1 Coríntios 4, versículos 14 até 16, ele diz lá que as pessoas fossem seus imitadores. Ele queria dar um exemplo assim de como ele fosse assim um pai da fé, né? Assim como foi Abraão. Ele queria dizer que ele era um pai espiritual, cuidar um pouco mais dos irmãos com carinho, porque ele tinha uma sabedoria imensa, né? Era um homem realmente que o Espírito Santo habitava nele, e assim ele tinha condições assim de ele cuidar mais dos irmãos, né? Alertar com firmeza quando eles estavam em caminhos errados, e o povo sentia essa afeição de Paulo por eles, né? E vejam, né? Paulo ele achava que ele ia ser liberto, mas ele acabou ficando preso ali. E ele sofreu muito, teve aflições, mas ele nunca perdeu a esperança e a fé em Cristo, né?
ele enfrentou assim prisões, açoites sem medidas. Ele teve assim vários perigos de morte, né? Pessoas queriam matá-lo. 5 vezes ele recebeu açoites assim dos judeus, coisas assim, incríveis, né? E ele também foi apedrejado, ele teve naufrágios incríveis. Você veja como é o inimigo, né? Que não deixava em paz realmente o Paulo, porque sabia realmente que ele era um vaso importante para Cristo, e ele levava esse evangelho para as pessoas. E assim como Jesus realmente não poupou nada para nos salvar, ele deu a sua vida para que nós fôssemos libertos do pecado e que nós tivéssemos direito à vida eterna. Paulo também ele estava disposto realmente a fazer isso, dar a sua vida realmente em prol do Evangelho, por amor realmente a Cristo. Isso que nos deixa realmente bastante interessado em saber mais sobre Paulo, por esse comprometimento que ele tinha com Cristo, né? Uma pessoa fora de série, né? Uma pessoa que levou o evangelho para os gentios e que esse evangelho chegou até nós hoje. E o que nós vemos aqui na lição é que Paulo, por ele ser fiel realmente a Jesus, ele foi muito perseguido e foi injustiçado, tratado como um criminoso. Ele foi preso várias vezes por proclamar o evangelho. Mas o apóstolo já havia se acostumado a tudo isto, nessa situação, porque seu mestre Jesus já havia o alertado, e também alertou aos demais discípulos, que ele diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, que Jesus nos fala para todos os discípulos e fala para nós também hoje. Olha que Jesus diz, serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E foi justamente o caso de Paulo. Ele foi perseguido devido ao nome de Jesus. E por fim, ele morreu realmente proclamando o Evangelho. E a vida de Paulo foi assim, escreve uma carta aos Coríntios, relatando todos os sofrimentos que ele havia passado e aflições, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até 27, ele diz lá que em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez fui apedrejado. Estive em um naufrágio 3 vezes. Uma noite em dia passei na voragem do mar, assim, desnorteado, o barco à deriva, né? E ele diz lá também que em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, pessoas da mesma língua dele, os judeus, e em perigos com os gentios também, que são os estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Aí que vem coisa incrível. Perigos até entre os irmãos dele, como nós temos perigos hoje, que está lá em 2 Coríntios 11, 23 e 27. E Paulo continua a falar de seus flagelos, tudo em nome de Cristo. E isso ele fala para que nem o julgasse sobre esses sofrimentos que ele menciona, e que isto era a sua maior preocupação, né? Porque ele menciona não por algum louvor ou coisa parecida, mas para uma mostra para nós que nós seremos realmente perseguidos devido a nós sermos de Cristo. E isso acontecerá mais próximo do fim dos tempos, e que esse é o alerta, e que todos esses sofrimentos que Paulo teve, nós também poderemos ter, né? E o apóstolo Paulo acrescentou imediatamente a tudo isso que ele falou. Ele disse, além dessas coisas exteriores,
ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas que ele menciona lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E Paulo suportou tudo com um espírito assim abnegado para a glória de Deus. E a propagação do evangelho assim também deixou marcas físicas em Paulo e marcas espirituais em todo o seu corpo e no seu ministério. Tanto é que a preocupação de Paulo era que o evangelho fosse expandido para que ele pudesse fundar novas igrejas, alcançar outras pessoas. E assim, no seu julgamento, ele estava assim bastante tranquilo, no qual esse desfecho aconteceria, sendo o mais importante para ele, era que o nome de Cristo fosse exaltado, honrado a todo momento, tanto na sua vida, quanto na sua morte, que foi terrivelmente assassinado Paulo, mas tudo em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome de proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo convoca todos os cristãos a imitá-lo como um pai espiritual. Aí é que muitas pessoas realmente se levantam quando Paulo diz que sejam meus imitadores, né? O que ele quer dizer, meus amigos? Ele quer dizer que diante de sofrimentos, que nós possamos nos manter firmes na fé, assim como ele se manteve, né? Ele quer dizer que nós possamos seguir esse exemplo, e não seguir assim cegamente, né? Seguir nos valores que ele apresenta para nós através das Sagradas Escrituras. Mas na medida que ele imitava Cristo, né, o apóstolo Paulo, chegando assim bem perto da conduta e do caráter de Cristo Jesus, ele cuidava com bastante amor e carinho a sua igreja, exortando os irmãos a se manterem esperançosos, firmes, né, convictos, e sentindo assim profunda afeição por cada uma das pessoas, uma com as outras, né, mostrando que a liderança, ela não é um poder, ela não é uma vaidade, né, mas sim transmitir valores e segurança para as demais pessoas, mas sim, no caso de apóstolo Paulo, transmitir o serviço que é um verdadeiro discipulado. E Paulo diz, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, que está lá em 1 Coríntios 4,16. Nós podemos perfeitamente ser imitadores de pessoas boas e consagradas. Eu mesmo, quando fui batizado, saí de uma igreja, de uma doutrina católica, e fui batizado na igreja adventista do sétimo dia, eu vi a pessoa que me passou o evangelho, Ricardo Garcia, como um exemplo para mim. E assim que nós temos que imitar coisas boas, pessoas boas, para agregar na nossa caminhada espiritual. Imagine você, nesse tempo assim de angústia que nós temos, que nós vivemos hoje, quando nós vamos advertir uma pessoa assim no lar, né? Ou talvez nossos filhos, ou seu cônjuge, ou na igreja, às vezes quando nós vamos advertir assim, alguém, né? Elas não querem saber se você realmente é uma boa pessoa, realmente um exemplo como Paulo. Às vezes eles não gostam, né? Principalmente nos dias de hoje, eles vão dizer que você é muito arbitrário, muito autoritário. E as pessoas às vezes não gostam. Mas nós temos que saber formas de chegar até essas pessoas para que a gente possa mostrar o Evangelho. E agora, imagine você agora, quando pode ser que seja assim um pastor ou um missionário, que chega assim para outras pessoas e diga assim, sejam os meus imitadores. Imagine a reação dessas pessoas hoje. Daí eles vão dizer, vai dizer que você pensa que é, o que você acha que você é. É assim que eles vão falar para você. E Paulo, nesse texto, ele usou da sua experiência assim, pessoal com Cristo, seu relacionamento com o Senhor, era o passaporte de entrada para onde quer que ele fosse, porque o Espírito Santo agia nele.
E onde o Espírito Santo o levava, ele realmente atuava. E o seu vício de autorização para corrigir, repreender, exortar as pessoas, que está lá em 2 Timóteo 4:2. E isso que nós vemos que Paulo fazia, né, de exortava, de repreendia, mas sem ultrapassar o limite divino do que está escrito nas Sagradas Escrituras para poder corrigir as pessoas, que está lá em 1 Coríntios 4:6. E o objetivo de Paulo não era de agradar pessoas, mas o de fazer a vontade e o querer de Deus, e sempre orientando assim, através do Espírito Santo. E as suas viagens eram sempre motivadas pela ousadia e confiança em Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses 2:2. E mesmo em meio a muitas lutas e sofrimentos, nenhum obstáculo era demais para Paulo, para alguém que estava disposto a dar a sua própria vida em prol do Evangelho, para que o Evangelho fosse e alcançasse muitas pessoas, que fala lá em 1 Tessalonicenses 2:8. O apóstolo ele não buscava a glória de homens, jamais. Ele buscava ser piedoso perante Deus, consagrado, um homem justo, né, perante o mundo. Ele era irrepreensível, né, perante os irmãos que o respeitavam. E agora me diga, quem não gostaria de imitar um homem desse caráter de Paulo? É claro que todos nós, claro que sim, porque ali mostra valores e às vezes ali está o espelho de Cristo naquela pessoa. O objetivo de Paulo era ser um pai espiritual orientando, cuidando dos cristãos. E assim como Cristo, que não poupou a sua vida para morrer por todos nós, Paulo também dispôs a sua vida para gastar mais tempo com os irmãos, para ajudar a salvar o máximo de pessoas. E isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir do que nós estudamos hoje. Que você possa ter sabedoria e que você possa ver realmente valores em outras pessoas e que você possa trazer para você. Né? Principalmente um cristão consagrado, uma pessoa realmente que é batizada pelo Espírito Santo toda manhã, que dá uma mensagem para você, que procura corrigir, é claro que você vai querer ser semelhante a este. E que você tenha realmente um dia bastante abençoado e que possa realmente ter uma paz no seu lar e que Cristo abençoe ricamente a sua vida nessa caminhada. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.